expediente inicial desta quarta-feira, o deputado Eliomar Coelho defendeu uma revisão na divisão das regiões do estado. O desenho existente atualmente, ele realmente é muito antigo, não é? E hoje, por exemplo, a gente tem identificado vocações naturais nestas regiões onde antigamente isto não existia. Portanto, um tratamento em termos de políticas públicas que devam ser colocadas em práticas para alavancar o desenvolvimento deva ter características próprias. E isto daí a gente, na medida que começa a observar e ao mesmo tempo uma reflexão em cima, debates, discussões, começamos a identificar a necessidade de, quem sabe, rever, atualizar, colocar mais de acordo com os nossos tempos contemporâneos, exatamente um novo desenho das regiões metropolitanas. O deputado Jânio Mendes cobrou o apoio da sociedade à política de segurança pública do estado. O Rio de Janeiro hoje tem um privilégio na nação de ter uma política de estado de segurança pública. E aí é preciso que haja uma solidariedade com as forças policiais nesse momento. No momento em que há um ataque frontal às forças de segurança, com o objetivo de desestabilizar uma política pública. Então, defendê-la, é preciso ressaltar, enquanto governo também, a fundamental parceria entre as entidades e o governo, entre as autoridades constituídas do Poder Judiciário, do Ministério Público, que foram fundamental até aqui para que essa política pudesse avançar. O deputado Valdec Carneiro destacou a reunião entre o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e os deputados estaduais moradores da cidade. Entre os temas debatidos, segurança, mobilidade urbana e saúde. No campo da segurança, nós defendemos que haja uma efetiva ampliação do quadro de policiais na cidade e particularmente que Niterói saia dessa situação hoje constrangedora para um município que já foi capital do estado e que tem quase 500 mil de habitantes, de compartilhar um batalhão da Polícia Militar com outro município, no caso, o querido município de Maricá. Sobre mobilidade urbana, evidentemente que nós não abrimos mão, isso também foi confluente entre nós, não abrimos mão do projeto da linha 3 do metrô. Niterói, São Gonçalo e Itaboraí não podem mais esperar. Nós até podemos reconhecer e interpretar que, face à situação de crise que se abate sobre nós nesse momento, que possa haver, quem sabe, um ajuste de cronograma, mas isso não pode significar o abandono do projeto, nem a sua troca, uma outra alternativa, por melhor que seja. A questão da saúde, Niterói, que vive uma situação muito particular de ser o município administra 5 hospitais, é difícil encontrar, e talvez não se encontre um município desse porte administrando 5 hospitais próprios da sua rede, alguns oriundos de processos de municipalização feitos no passado, e que agora pesam muito sobre o município, mas temos o Hospital Estadual Azevedo Lima, um grande hospital estadual que tem um atendimento local e regional que precisa de mais investimento, que se tornou a grande porta de entrada para pronto atendimento, para socorros urgentes no município de Niterói, tendo em vista o referenciamento do Hospital Universitário Antônio Pedro. A deputada Marta Rocha pediu uma discussão mais profunda sobre as leis aplicadas a jovens infratores. Não me parece razoável a aplicação da lei ao pé da letra. O que a lei pretendeu, quando fala que não há emprego de violência ou grave ameaça, é aquele jovem, por exemplo, que, movido por aquele sentimento típico da juventude, se associa para fazer uma brincadeira cujo resultado acaba sendo mais danoso do que o imaginado. Obviamente não é para uma pessoa que repetidamente vem praticando crimes que atacam de forma direcionada. Então, acho que a gente tem alguns aspectos. A gente tem que trabalhar na prevenção, buscar onde está esse jovem e tem que ver quais as medidas socioeducativas que podem ser adotadas, quando se caracterizar repetidamente a prática de uma conduta. O deputado Flávio Serafini defendeu a manutenção do projeto da linha 3 do metrô. A gente tem um fluxo diário nessa região leste fluminense para a cidade do Rio de Janeiro ou entre os municípios da região que chega perto de 1 milhão de pessoas. Isso é um fluxo que o transporte rodoviário, em ônibus ou em BRTs, tem muita dificuldade de dar vazão. Então, o transporte de massa, ou seja, em modalidades maiores, como o metrô, o trem ou o transporte hidroviário,
é fundamental. Então a gente vê que a manutenção do projeto da linha 3 do metrô, como ele está traçado originalmente, é fundamental. O deputado Carlos Macedo quer a aproximação entre a Alerj e a população do estado do Rio. As pessoas, elas não se veem representadas pelos discursos, pelas propostas. Então, vamos pensar numa campanha. Vou sugerir isso ao nosso competente e respeitável presidente Jorge Pisciani, a uma campanha que convide, que chame as pessoas para preencher as nossas galerias, para que especialistas, antropólogos, especialistas do segmento civil discutam, por exemplo, a questão da segurança pública, da saúde pública, da educação e a própria sociedade civil de um modo geral. O deputado Marcos Abraão lamentou as recentes mortes de policiais no estado. Isso não é filme, que o cara vai lá no filme, mata um monte e depois todo mundo junta num bar e sai comemorando. Isso é vida real. Cada PM desse deixou esposa, deixou filho, mãe, família. Então quando você vê um enterro desse na televisão, você vê pessoas chorando. Como qualquer um que perde o seu ente querido. O policial ele tem que ser valorizado. Existem bons e mais profissionais em todos os lugares. Agora mesmo acabamos de ver um juiz fazendo o que não deve. Então você que tem uma corporação com quase 50 mil policiais, é claro que no meio tem um ou outro que vai cometer sempre um deslize. Mas isso não é geral. Isso acontece com o outro. E nós temos que defender aqueles que nos defendem. O deputado Paulo Ramos criticou o juiz federal flagrado dirigindo o carro do empresário Ike Batista. Eu acho que ele deliberadamente criou condições para que os atos processuais anteriores fossem todos anulados em benefício do senhor Ike Batista. Ele deve ter feito um acordo que é impossível, que diz assim, juridicamente idiota é aquele que não tem noção do perigo. E o doutor Flávio Roberto, juiz federal, ele não é um desavisado. Não é. Foi aprovado em segunda discussão o projeto da deputada enfermeira Rejane, que estabelece normas para o exercício da profissão de cuidador de idosos. A proposta determina quais são as atividades exercidas pelo profissional e as obrigações em caso de acidente com o idoso. Para virar lei, a proposta depende da sanção do governador. Antigamente, os cuidadores de idosos, em uma semana eles eram formados. A nossa preocupação é que esse profissional não pode ser um cursinho qualquer. Ele vai lidar com o momento da vida da pessoa, que é um dos momentos mais delicados que a pessoa tem. A pessoa idosa, ela toma várias medicações. A pessoa idosa, ela tem toda a estrutura óssea fragilizada, qualquer tombo, qualquer coisa. Então, essa pessoa precisa ser bem capacitada e o projeto foi construído nesse sentido. Os parlamentares analisaram a proposta do deputado André Siciliano, que obriga o Estado a prestar informações sobre o direito de recondução dos servidores. Isso ocorre quando o funcionário público retorna a um cargo ocupado anteriormente. Segundo o texto, o aviso deve ser feito em documento oficial do órgão público ao qual o servidor está vinculado. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para outra votação. Ele faz com que o órgão de origem desse servidor civil, quando ele pede o afastamento, ele seja notificado do direito que ele tem. Porque muitas das vezes o servidor que está gozando da sua função, o concurso público, passa em outro concurso. Aí ele pede o desligamento do cargo, do primeiro concurso, para assumir o outro. Muitas das vezes ele lá não se adapta, ele tem problemas, então ele perdeu a possibilidade de retornar, porque tem o quesito de que forma ele pode retornar. Então, quando dá dispensa para assumir um outro cargo, ele será notificado da forma que ele tem que fazer o pedido para ele não perder esse direito. Os deputados aprovaram o projeto da mesa diretora que cria a Bolsa de Reforço Escolar. O benefício será concedido aos funcionários da Alerj que tiverem filhos solteiros de até 24 anos de idade, que estejam matriculados em instituições de ensino público ou privado e que não exerçam funções remuneradas, exceto o estágio acadêmico. Com a criação da Bolsa, fica extinto o Auxílio Educação. O valor será de um salário mínimo regional e a renovação deve ser feita a cada semestre.
O texto foi aprovado com a inclusão da emenda do deputado Conte Bittencourt, que garantiu 2 bolsas por funcionário em 2015 e uma em 2016. O momento da economia do país, a situação que atravessa o orçamento do Estado, com a queda das transferências, a queda na arrecadação do ICMS, a queda na questão dos royalties de petróleo da participação especial. Então existe uma realidade orçamentária colocada. Então se buscou com essa emenda, né, um consenso. O projeto tratava a redução de 3 auxílios para 1. É sabido que a maioria dos servidores tem de 1 a 2 filhos, a 2 dependentes, são poucos aqueles que têm 3 filhos, então manter 2 auxílios, estamos atendendo a 80%, 85% dos servidores do Poder Legislativo. Tá? Garantir o piso regional, promove-se um aumento, o piso regional é 7, 8, talvez até um pouquinho mais, 10% ou 12% acima do piso nacional. Então aumentou um pouquinho esse auxílio. Tá? E o que tentamos no Colégio de Líderes foi a não redução para 1 em 2016. Mas a presidência fez as ponderações, então o acordo que ficou estabelecido no Colégio de Líderes, se a economia recuperar a sua capacidade de produção, se o orçamento do Estado apresentar normalização, tá, na sua arrecadação, no final do ano ou no início de 2016, vota-se um novo projeto de resolução mantendo os 2%. Por prazo os 2% não, mantendo as 2 bolsas, os 2 auxílios por prazo indeterminado. Também foi aprovada a proposta da mesa diretora que transforma cargos da estrutura da Assembleia Legislativa. Diretores de departamento e da assessoria de controle interno terão como novo símbolo A1. Presidente da CPPA e presidente da Comissão de Licitações passam de CCDAL 2 para CCDAL 1 e os coordenadores passam de CCDAL 3 para CCDAL 2. O plenário voltou a discutir a proposta da mesa diretora que altera os horários das sessões da Alerj. O texto determina que as comissões devem passar a funcionar entre 9 da manhã e 1 da tarde. As sessões plenárias começarão às 3 da tarde. O expediente final terá duração entre 5 e 6h30 da tarde. As sessões solenes, que passariam a ser realizadas entre 6h30 da tarde e 8h30 da noite, agora passam a ser realizadas até 9 horas da noite, através da emenda da deputada enfermeira Rejane. O tempo nosso de debate, que é o expediente final, ele vai até às 18h30. Até que a gente consiga organizar a sessão solene, até que as pessoas consigam chegar aqui dentro, nós ficamos praticamente com 1h30, porque a proposta original do presidente era às 20h30. E a gente então fez uma emendazinha só para botar para as 21h, para aumentar um pouquinho, para a gente poder ter também a população aqui dentro nesses momentos solenes. Isso é importante. Outra proposta analisada altera o regimento interno da Alerj sobre a composição da mesa diretora. Com a mudança, os 4 suplentes passam a ser todos efetivos, com direito a voto. O objetivo é aumentar a representatividade e a pluralidade das decisões da mesa diretora. A proposta retorna à pauta para mais uma discussão. A mesa passou a ter 13 titulares e não mais 9 titulares. Então, o que eu disse foi suprimindo o artigo que dizia que o suplente substituiu o titular. Não tem mais suplente, então ele tem que ser suprimido. E mudei o número. Para você ter a mesa funcionar, tem que ser a presença de 50% mais 1. Quando era de 9, 50% mais 1 eram 5 deputados. Como agora é 13, 50% mais 1 é 7. Então eu tive que alterar de 5 para 7 deputados, com uma presença mínima para a mesa da Câmara. A mesa diretora também propôs a alteração do regimento interno da Alerj sobre a concessão de moções, títulos, medalhas e diplomas. O objetivo é reduzir o número de moções para 12 por ano para cada deputado. Os títulos como Benemérito do Estado, Medalha Tiradentes, Diploma Cristo Redentor e Leonel Brizola e o Prêmio Barbosa Lima Sobrinho serão restritos a 3 por ano por deputado. O projeto também precisa retornar à pauta para mais uma discussão. No expediente final, o deputado Tio Carlos comemorou a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto que torna crime a venda de bebidas para menores. É importante que esse projeto
possa responsabilizar aquele mau comerciante que, na ânsia de obter lucros, seja irresponsável ao ponto de vender bebida para as crianças. A questão da dependência química está provado, começa desde muito cedo, e o álcool é uma droga que ceifa muitas vidas. O deputado Nivaldo Mulim cobrou investimentos da Ampla na troca de transformadores em São Gonçalo. Os transformadores são transformadores antigos, arcaicos, perigosos, não é só carro batendo. Transformadores já explodiram ali sem que qualquer veículo pudesse encostar, mas que explodiram. Hoje, São Gonçalo, qualquer chuvinha que dá, vive nas escuras. Bairros, são 92 bairros, então muitos bairros ficam sem energia 24 horas ali.